Você sabe o que é SAP? Você sabe como a SAP surgiu? Você sabia sobre um incidente envolvendo SAP, IATIS e um bumbum misterioso? What? Bro, what are you talking about, man? Vem comigo que hoje vamos explicar sobre tudo isso. Já se inscreve no canal, clica no gostei e sejam bem-vindos a Movie. Olá, é um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Este é um canal para quem deseja receber atualizações sobre SAP, se tornar referência na área e até se atualizar sobre novas tecnologias. Meu nome é João Seco, eu sou cofundador da Movie e arquiteto de soluções SAP. E como especialista, eu tenho que te dizer uma coisa: a SAP e o SAP são coisas diferentes. Então vamos nessa. O que é a SAP? A SAP é uma empresa alemã fundada por ex-funcionários da IBM em 1972, na Alemanha. Esses funcionários são, e isso vai ser importante para o restante da nossa conversa aqui, ok? Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Klaus Teixeira, Klaus Wellenreuter e guarde esse nome, Hasso Plattner. O nome SAP é um acrônimo em alemão para Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. Importante mencionar que isso faz a pronúncia correta ser SAP e não SAP, mas pode chamar do jeito que quiser, ok? A gente chama de sapão, sapinho, meu SAP, fique tranquilo. A ideia por trás da fundação dessa empresa sempre foi ter acesso aos dados em real time, utilizando o banco de dados lógico, algo que é trivial nos dias de hoje. Qualquer aplicação usa banco de dados lógico. Não era tão trivial em 1972, ok? E o que tornou a empresa famosa foi, claro, o seu sistema ERP. E o que é um ERP? Quero que você pense na sua padaria de bairro. E aqui a chamaremos de padaria do Zé. Para quem já é aluno da Movie já conhece muito bem essa padaria, não é mesmo? Imagine que em 1900... no começo do século 20, ela anotava tudo no papel. Vendas, compras, estoque, financeiro, produção. E lá para 1970, 70 anos depois, ela já tinha pequenos sisteminhas que faziam estoque, compras, por exemplo. Mas todo o resto era manual. E se tinha mais de um sistema, ela tinha que fazer a integração na mão. Um funcionário tinha que informar o outro sistema e tudo mais, tudo na mão. Um ERP é um único sistema que consegue integrar todos os setores de uma empresa. Então vamos pensar na padaria do Zé. Eu comprei massa de pão, preciso anotar o fornecedor e pagá-lo, além de jogar a massa, essa massa que eu comprei de pão, no estoque. Eu junto a massa de pão aos outros ingredientes e produzo o pão. Ou seja, esse pão, que é o pão francês, por exemplo, aqui em São Paulo pão francês, pão de sal ou cacetinho, eu coloco esse pão francês no estoque. Então eu tenho, por exemplo, 100 pães franceses. Eu vendo esses pães unitariamente aos meus clientes. Ou seja, baixa de estoque, esse estoque que me pertencia não é mais meu, eu vendi. E também o contas a receber, eu tenho que gerar a nota fiscal, o cupom fiscal e receber essa grana desses meus clientes. No final do mês, eu faço uma apuração de custos e impostos a pagar. Ser empresário no Brasil não é só alegria não, meu querido, tem que pagar imposto também. E como tudo está integrado, eu descarto o trabalho manual ao máximo, a digitação da nota, eu tenho que anotar o fornecedor, eu tenho que anotar o quanto eu paguei, o quanto eu vou receber, folha de pagamento dos meus funcionários, se eu tenho funcionários, a conta de energia elétrica, quanto será que gerou de lucro dessa operação. Isso tudo está integrado no ERP. E isso que é um ERP, Enterprise Resource Planning, do inglês, mas um sistema que integra todos, ou visa integrar todos os setores de uma empresa. E o ERP da SAP é o maior do mundo. Citando algumas empresas que usam o ERP da SAP, que chamamos aqui de o SAP. A SAP, a empresa, o SAP, o sistema, temos todas essas empresas. E aqui a ideia é justamente um monte de empresas me tampando, tá bom? Devido ao passar dos anos, o SAP passou por vários nomes. R3 talvez seja o mais famoso desde 92, depois SAP ECC, que veio ali a partir de 2004 e se consolidou em 2006, e a partir de 2015 SAP S/4HANA. E não é somente o SAP que faz ERPs. Temos concorrentes internacionais como a americana Oracle e claro, a concorrentes brasileiros como a TOTUS. E claro, a SAP, a empresa SAP, não tem só o ERP. Isso é a mesma coisa que falar que a Apple só fabrica iPhone. Nós sabemos que a Apple fabrica iPad, iPod e tudo mais, vamos colocar assim. A SAP também é dona de uma plataforma de serviços em nuvem chamada SAP BTP, Business Technology Platform, e um sistema de gestão de fornecedores chamado SAP Ariba, e um sistema de CRM chamado SAP C4C,
de um RP menor, ou seja, de um outro RP, para pequenas e médias empresas, chamado SAP Business One, que a gente chama carinhosamente de sapinho. E trocando um pouco de assunto e inserindo um assunto mais polêmico, dizem as más línguas que em 1996 no Havaí, houve uma corrida de iates entre Hasso Plattner, um dos fundadores da SAP, e na época CEO da SAP, e Larry Ellison, que é o fundador da Oracle, ou seja, o seu principal concorrente. Em algum momento da corrida, o barco do nosso herói Hasso Plattner teve problemas. O barco do Larry e seu barco de apoio ultrapassaram o barco do Hasso Plattner sem oferecer ajuda, algo que foi tido como uma falha desportiva ali, algo contra o fair play. O Hasso ficou indignado, e o que ele fez? Ele tirou as calças e mostrou a sua bunda, tanto para o Larry quanto para todos os tripulantes do barco do Larry que passaram sem ajudar ele. O nosso bundinha Plattner não leva desaforo para casa. Mais um fato, um dos fundadores da SAP, o Dietmar Hopp, é o dono do Hoffenheim, time da primeira divisão alemã, a Bundesliga. Nossos heróis têm uma parte favorita da anatomia humana, não é mesmo? Se não deixou o like até agora, esse é o momento, hein? E se você gostou desse vídeo e gostaria de saber mais, acompanhe as nossas redes sociais e assista a nossa playlist sobre o S4HANA que eu tô deixando aqui destacado. Até a próxima!